Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui para dar um oi, bater um papinho rápido, de improviso, então, como sempre, responder as perguntas que vão chegando aí. Passaram algumas perguntas online, vou tentar responder na medida do possível. Uma das perguntas foi sobre a questão de sentir prazer, felicidade, espiritualidade, tudo juntos, dá para discernir sobre isso. Acredito que foi nesse sentido. Na verdade, eu não entendi perfeitamente a pergunta, nem me aprofundei. Mas vou tentar explanar algumas coisas sobre isso. Mas antes de tudo, como sempre, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, guru de pirosca nenhuma, né? Aqui é só um bate-papo entre amigos e o pessoal aí que gosta desses assuntos mais sobre espiritualidade. Então, para quem não gosta, não tem afinidade, não faz muito sentido ficar acompanhando. Então, essa questão de sentir prazer ou não em relação à parte espiritual e à parte material, nas tradições orientais, nas tradições antigas, ancestrais e ocidentais também, né? E a gente precisa rememorar algumas coisinhas antes de entrar nessa questão de separação. Quando a gente fala de tradições orientais e ocidentais, é mais pela questão de onde vem o ensinamento que está sendo traduzido. Então, quando eu falo de tradições orientais, é porque onde eu tenho uma raiz mais antiga, mais profunda, são em tradições orientais. De taoísmo, de budismo, de yoga, de sufismo e outras coisas mais que eu estudei ao longo dos anos, dessa geração, de outras gerações, enfim, não vou entrar no mérito, são questões minhas, mas que eu já venho sustentando e praticando há mais tempo. Então, quando a gente fala dali, é porque o conhecimento ancestral que eu adquiri, primariamente aqui, né, manifestando nesse corpo, vem dessas linhagens. Mas quando a gente fala de linhagem oriental ou ocidental também. Por que ocidental? Porque se a gente pegar nas conjunções ancestrais da Terra, antes de algumas alterações continentais, não necessariamente Oriente e Ocidente ficam no mesmo lugar. Nem o Sol nascia no mesmo lugar. Eu não vou nem tentar provar isso, porque tem a ver com alteração de eixo, tem a ver com um monte de coisa. Isso pensando só a partir do ponto que a Lua está aqui, né? Considerando na época que Pleiades veio e trouxe a Lua para cá. Então, se a gente pensar na época que Pleiades trouxe a Lua para cá a gente está falando de um sistema orgânico da Terra que é muito diferente de épocas ainda anteriores. E não tem nada a ver com estar encarnado aqui naquela época ou não. Lembrem disso, né? O nosso corpo aqui, físico, biológico, ele segue os ciclos normais da Terra, mas o nosso corpo astral e outros corpos de energia que a gente usa fora da Terra não obedecem da mesma forma o mesmo ciclo de tempo. Então isso tem que ficar claro quando a gente discute essa questão. E trazendo um pouquinho mais o pé no chão, né, em relação a essa questão do sentir ou não sentir, do que vem, de onde vem, a gente tem que pensar nesse ciclo e na forma como a gente tem como atuar nisso aqui, e não viajar na maionese. Porque senão a gente não consegue resolver o problema e o sofrimento persiste. Porque aí que está o problema, a sua consciência pode estar aqui, pode estar lá em 100, 1 milhão de anos atrás, não importa onde a sua consciência esteja. Se a gente pensar isso no campo magnético, no tempo, se você estiver dentro da gestão do tempo, então você segue ciclos, porque o tempo é regido por ciclos. Mas se a gente pegar e interpretar o tempo, não de uma forma linear em que o passado dá continuidade às coisas, né, dele persiste, o tempo, o campo magnético temporal, se a gente pegar aí pelas teorias de Einstein, de Tesla e outros serizinhos mais antigos e trazer, puxar isso para dentro de tratados antigos, do taoísmo, do budismo, daquilo que a gente pratica dentro de alquimia, de magia, enfim, dentro do que a gente faz nas práticas internas, pelo menos das coisas que eu pratico, se a gente traz esse conhecimento. Então muda o conceito orgânico da forma como o corpo se comporta da Terra e do sistema orgânico do universo. Então segue as yugas pela yoga, segue os ciclos, enfim. São estudos em que o nosso corpo tem que aprender a se harmonizar com isso. Por isso que nessas traduções alquímicas ou magísticas, não importa de qual tradição seja, porque hoje em dia todo mundo quer encaixar em algum quadradinho. Não, porque isso daqui é perfeito porque é da minha religião. É perfeito porque é da outra religião. Não é perfeito nenhum. Se fosse perfeito, não tinha mais ninguém encarnado aqui, né? Esse conceito de perfeição que o povo busca não funciona assim. A gente tem que voltar para dentro, observar essas ferramentas todas que a gente tem disponível para sair do sofrimento. Se você está saindo do sofrimento, serve de exemplo. As pessoas normalmente vão buscar um exemplo daquilo que tem menos sofrimento, porque as nossas células querem se perpetuar. E essa questão de sentir prazer na espiritualidade tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar. Por isso que eu dei essa volta toda para chegar aqui. Então, a questão do nosso cérebro é uma, a questão da gente sentir as coisas não está ligada somente ao nosso cérebro físico. Por que não está? Porque quando a gente, por exemplo, qualquer um que já se projetou no astral ou qualquer outro corpo, fora aqui, vamos dizer, eu estou encarnado como Terra, eu vou dormir,
Daqui a pouco saio do corpo que vou desdobrar em um outro corpo. Beleza, tranquilo, normal. Qualquer um que já se projetou no astral, tem nenhuma novidade. Como é que o seu cérebro é ativo no astral e aqui ao mesmo tempo? As reações acontecem, não necessariamente no corpo físico ao mesmo tempo que no astral, mas às vezes as duas se repercutem, inclusive no plano de sonho e em outros corpos. E se o seu corpo astral já estiver ligado de uma outra forma, ainda existem desdobramentos ali dentro. E como é que isso repercute aqui e como é que o que está acontecendo aqui repercute lá? Porque existe um elo, né? Que eles falam é o laço, é o cordão de prata, aquela coisa toda, que é a energia que se movimenta aqui. Então, se a gente for pensar em sentir coisas, está muito além da experiência somente cerebral humana. Só que o nosso conceito é de pensar física e no corpo astral como se tudo isso fosse uma coisa igual a outra, e não é bem assim. Tanto é que as próprias percepções de som, de cor, de cheiro, dependendo do nível de consciência, da abertura no plano astral, né, que eles chamam de plano astral sutil, muda, porque o que você pensa é emanado e aquilo tudo tem consequências. Eu sei que para muita gente você viaja na maionese, né? Mas depende do entendimento de cada um. Pensando mais a nível orgânico, biológico, o nosso cérebro, o mesmo campo cerebral que sente dor, sente prazer. E aí que está o problema, né? As pessoas hoje em dia estão acostumadas a sentir sofrimento, dor, medo, raiva, ódio, como se fosse um prazer. E aí vem a sociedade que a gente está percebendo aí que é caótica. Cada vez mais em estado de guerra, de perversidade. Enfim, na minha opinião, e pelo menos espiritualmente com as coisas que quer queiram ou não, para mim existem, então eu converso. Vamos dizer, a humanidade está meio perdida no rumo em relação a essas coisas. A sociedade, palavras de um mestre, não eu, tá? Palavras de outro mestre, a sociedade se degradou. Então, quando há uma degradação social, é necessária uma limpeza. E essa limpeza acontece primeiro por dentro das pessoas, né? Por isso que muita coisa vem à tona, aquela coisa toda. Mas no nosso organismo, no cérebro nosso, ainda assim dor e prazer estão junto. Então, se as pessoas socialmente, no dia a dia, né, nos afazeres, se acostumou a sofrer e se acomodou a isso, é muito difícil desenraizar depois, porque fica acoplado tanto a nível da consciência, né, que é a repetição do hábito. A mente repete hábito. A mente é basicamente matéria cristalizada, é tudo que existe. Isso é uma repetição de hábito, que é um padrão mental que gera pensamento, corrente elétrica, influencia no ectoplasma e do corpo astral acopla no físico. Então, são energias se movendo entre o físico e astral físico. Por isso que naqueles livrozinhos, nos ensinamentos antigos, que estão falando de segredos, não tem segredo nenhum, é só estudar coisa antiga, não tem mistério. Quanto mais tempo a gente passa pensando, gerando carga elétrica, que influencia no campo astral, a gente consegue movimentar a energia do astral para o físico. Coagular, cristalizar. Para quem estuda magia, né, que gosta de algumas vertentes, que eles falam de Oxalá virando Oiá, cristalizando, que é a matéria, né, do imanifesto manifesto, círculo de cima com círculo de baixo. Cada tradição dá de um jeito. Nas que eu pratico e ensino, dentro de linhagem alquímica, a gente fala energia do céu e da terra. São coisas similares. É quando a energia do céu cristaliza e vira matéria. Só que quando a gente está na matéria, que eu já falei um monte de vezes, né, eu sei que muita gente não concorda, mas a Matrix que o pessoal quer fugir, não tem como fugir exatamente, porque não é uma coisa ilusória ao ponto de um programa de computador. Se a gente pegar pelos tratados antigos, ensinamentos ancestrais, a matéria existe porque o nosso apego em relação ao nosso condicionamento mental, a identificação que a gente tem com a matéria, permite que essa energia que a gente desgasta, o nosso Ti interno, né, o Ti que a gente armazena, a gente usa esse Ti para manter a sustentação disso, pelo nosso apego, não porque a matéria é ruim. O nosso apego é o problema. Então, o nosso apego movimenta a matéria de uma forma que ela cristaliza, coagula, e se a gente fica muito tempo usando essa matéria de forma equivocada, que corrompe o núcleo que a gente fala, né? Corrompe a essência natural das coisas, com o tempo é degradada essa matéria. E isso daí acontece pela perversidade mental. Então, quanto mais a gente cria uma perversidade mental em relação ao meio que a gente está, é porque já confundiu que existe um eu e que existe um meio. Até postei um textinho hoje escrevendo um pouquinho sobre isso, né, que estava vindo à tarde, eu acabei escrevendo ali na hora. Então, essa questão do eu, o pessoal chama de eu sou o interior, essa coisa toda, tem que ser dissolvido também. Porque se existe uma identificação do indivíduo, é porque existe um eu e existe um externo. A gente busca nessas traduções, nesses ensinamentos, o equilíbrio de interno e externo. É a unificação, né, de interno e externo.
aí a coisa funciona um pouco diferente. Então essa unificação do interno e externo permite que a gente altere a partir da matéria o estado do corpo astral. Por isso que muita gente, quando desencarna, por exemplo, eu não vou ficar dando nome, mas teve uma personalidade que eu gosto muito, que foi aqui do Brasil, que desencarnou, e além deles, tá, tantos outros, mas por exemplo, o Chico Xavier é um exemplo desse, né? Claro, eu não posso deixar de citar ele porque é um exemplo bem clássico. Que mexeu com muita coisa, ele desencarnou bem velhinho aqui na matéria, né, fisicamente, mas quem já viu ele fora no astral, assim que ele já saiu do corpo, ele já estava rejuvenescido. Nem levou muito tempo para isso. Por causa do nível de energia, por causa de todas as encarnações que ele teve, por causa do compromisso que ele resolveu ter aqui, né? Então ele abarcou um compromisso aqui, que permitiu que ele armazenasse energia de uma outra forma, que não da maneira mais usual. Então a caridade, prestar serviço, ajudar os outros, é uma forma que todos os tratados antigos que eu já estudei, com todos os grandes mestres que eu tive o prazer de estar junto, todos falam que a caridade movimenta muita energia para quem faz também, né? Isso não tem nenhuma coisa religiosa ou mística ou dogmática no sentido ruim da palavra, né? Porque não tem nada ruim, eu não vejo nada ruim em nada disso, nem religião, nem dogma, nem nada. Desde que se use por uma coisa boa para sair do sofrimento, pode usar o rótulo que quiser, é só não fazer besteira e não gerar sofrimento. Mas quando a gente fala da caridade, pensando nas tradições budistas, talvez, enfim, nessas práticas internas que a gente conduz, a caridade é um dos elos que fecha a roda que a gente fala. A roda de Sansara, né, a movimentação do céu e terra, que é o ciclo de morte e nascimento, ela não é vista como um problema. A gente só quer ir para o meio dela, para não ficar atado conscientemente à ilusão de que aquilo ali é o que a gente é, mas não deixa de ser também, porque é uma coagulação daquela própria energia da fonte. Então, se eu pegar um copo d'água, se eu pegar minha mão, um anel, isso assim é uma contraparte, é uma energia cristalizada, mas ela não deixa de vir da fonte. Por isso que a gente fala que tem que tomar cuidado com o que é ilusão e o que é apego, porque o apego gera ilusão, não é a ilusão que gera apego. Você pode ser criativo, imaginar coisas, fantoches, fantasmas, seres, imaginar que você sai voando, se você pular da janela você vai morrer, você não tem asa. Então a imaginação, ela antecede o poder da ação, vamos dizer assim. Se a sua intenção consegue movimentar a energia mental, é porque você passou muito tempo gerando carga elétrica naquilo, muito tempo pensando naquilo, constantemente. Suas células já estão ali, todas elétricas em relação a esse sentido. E a sua contraparte astral já foi alterada. É igual quem usa óculos sai no corpo astral. Você precisa continuar usando óculos? Por que está usando ainda? Porque o condicionamento mental permite que aquilo aconteça no corpo astral. Se você já sabe que não tem aquela dependência, não por teoria, mas porque já conseguiu, a partir do cultivo, movimentar a energia, então tudo bem, você desencarnou. Até o ponto de solução, que é o que a gente busca em alto nível de desenvolvimento, né? Dissolver todas as coisas. Voltar para o estado de origem. Mas isso é conversa para outra coisa. Então essa questão de sentir o prazer, tem que sentir o prazer na matéria e na espiritualidade, mas não de forma perversa. Não desviando do propósito básico do Dharma, que é a unificação das coisas, e não a segregação, e não a separação. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Que a partir do momento que a gente entende que uma coisa está perversa em relação à outra, é porque ela está em desequilíbrio. Mas tem que tentar entender que o desequilíbrio acontece por um motivo. E aí tem que equilibrar essa energia que gera esse sofrimento. Que a gente cai na questão da dor e prazer. É o mesmo campo do cérebro. Então, se pensar espiritualmente, o que é dor e prazer? Depende do corpo que você está usando. E se for um ser que não tem sistema nervoso? Ou que não agrega memória da mesma forma que a gente aqui, nessa geração atual? As pessoas normalmente nascem sem memória. A memória é construída ao longo da vida. Construída, simples assim. As memórias vão sendo construídas a partir do momento que a pessoa nasceu para fora, saiu daqui. Mas e quem lembra de vida passada? E quem lembra de outras coisas? De onde vem essa memória? Que não é do cérebro físico que armazenou informações aqui só da matéria. Então a gente é formado por várias camadinhas. Mas tem que ter os pés no chão, porque toda a matéria que está aqui é uma cristalização. Pensando em alquimia e magia, é uma cristalização de uma parte sutil. Então a gente fala que as coisas elas não foram evoluindo e que o tempo não é linear do passado para o futuro. Seria mais um conceito de círculo ou de esfera, né? Do 8, do símbolo do 8. Mas pensa num 8 em 3D entrelaçado, tipo um DNA entrelaçado, só que de uma forma um pouco mais abstrata, um pouco mais cósmica. Vai?
Então, se você pensar nessa forma, o tempo e o espaço eles se curvam e se entrelaçam. Se eles se curvam e entrelaçam, assim como o nosso corpo faz nas células, nos átomos, no DNA todo ali, então essa curvatura, essa coisa toda, o tempo, como já diriam os físicos antigos, né, o tempo sim, ele pode ser flexível, pode ser modulado. Agora, até provar isso ou não, é só pensar em encarnações e ciclos de gerações. Então, se a gente pensar em anos-luz, a gente fala em tradições antigas que o universo coexiste em todas as coisas ao mesmo tempo, em um mesmo ponto. Mas isso não tem como se explicar, é só conceito, é só teoria. O que pode acontecer é a pessoa tirar o foco de identificação daqui e conseguir desdobrar a consciência, que eles chamam de samadhi, de iluminação, que ela vai tirando a identificação só do corpo. Só que para que isso aconteça, a gente tem que tentar entender que o nosso cérebro humano é uma coisa. A gente tem as memórias daqui, sentir dor, prazer, sentir fome, sede. Isso daí são condições físicas, orgânicas. A gente sente isso, porque é a questão de reprodução celular. Que nem os animais. O leão mata a gazela, arranca a garganta dela, come, e isso daí vai acontecendo. Depois as plantas, né, os animais apodrecem, as plantas comem tudo isso debaixo do solo, os bigatos tudo ali, transformam em adubo, as plantas comem tudo. Aí nasceu lá, a partir do adubo que a macieira nasceu a maçã, você vai lá, pega a maçã e come. Então é a mutação da energia. A matéria, as células vão automaticamente buscando como se fosse uma evolução, uma cadeia de tempo. Só que se a gente desconstruir essa ideia mental de que a cadeia do tempo funciona assim, e a gente pensar isso de uma outra forma, muda esse conceito. Porque se a gente olhar para o espaço mesmo, quando a gente fala de anos-luz, a gente enxerga passado. Até o que eu estou falando aqui agora, leva alguns milésimos de segundo para chegar em quem está ouvindo. Em tempo real, entre aspas. Se tivesse uma pessoa aqui na minha frente agora, nem em tempo real ela não está. Porque leva uma fração de segundos para a luz, o som chegar, o meu cérebro interpretar, o sistema nervoso gerar aquela informação e criar aquela imagem, aquele som, tudo por uma junção de eletricidade. Joga isso em alta escala, pensa isso na forma mais universal. Então o universo todo está entrelaçado e o tempo e o espaço coexistem a partir da nossa forma de conduzir o magnetismo do corpo. Então quando a gente aprende o que os mestres falaram lá atrás, de amar a vida, respeitar o próximo, sabe aquele beabá, que deveria ser básico do básico, inclusive para mim, né? Ninguém é perfeito, também não sou, faço as minhas cagadinhas como qualquer um, mas se a gente respeitasse o beabá, o basicão mesmo, respeita ao próximo, respeita a gente mesmo, respeita a própria vida, a morte não seria temida. Aí se a gente não teme a morte, não vai temer guerra, não vai temer nada, porque não vai gerar isso para poder precisar de temer, porque vai ter um respeito pela própria vida. Aí a gente vê que o instinto mais primitivo da humanidade atual, deixa eu ver aqui se é alguma coisa, que o instinto mais primitivo da humanidade atual está sendo essa depravação total da condição da conduta interna e externa. Não existe mais respeito nem pela natureza interna nem externa, nem de si mesmo nem do próximo. Então a gente vê que a sociedade, sim, concordo com os mestres que disseram isso, está em degradação, está degradante. Concordo com eles, não tem como discordar. Não estou sendo puritano, nada, gosto, tudo tatuado, esquisito, falo um monte de besteira, palavrão, não tem a ver com ser perfeito. Estou falando de coisas básicas, sabe? Respeito. Isso daí está acabando. Então é uma questão que a energia tem que ser limpada de tempo em tempo. Isso é um fato, né? E conforme a gente vai mudando os ciclos, a Terra em relação ao Sol, o Sol em relação ao Sol central, assim sucessivamente, no centro elíptico, lembra, né, da curvatura? Então se a gente pensar em tempo e espaço da nossa energia, onde eu estou agora é o lugar mais importante para estar. Por quê? Todo o restante coexiste na linha de tempo e espaço, mas a gente tem que usar a lente certa para enxergar isso. Qual que é a lente que a gente está usando? Se é a lente humana terrestre aqui, qual que é o lugar mais perto que a gente tem para trabalhar com o macrocosmos? É esperando vir alguma nave espacial, pegar eu aqui com esse corpinho esquisitinho, que é uma formiguinha, né? Se a gente pensar a Terra só em relação ao Sol, já não é nada. Então se a gente pensar aí numa navezinha ou alguma coisa assim, vai pegar essa coisinha aqui, que não é menos importante do que nada. Para mim poder explorar o universo inteiro, deve ser super divertido. Imagina quantas calpas, né? Quantos bilhões de anos deve ser para visitar o universo inteiro, mesmo com as maquininhas todas. Pensando em coisas manifestas, né? Quando a gente vem para dentro,
usando técnicas, usando meditações, enfim, cada um pelo seu caminho de alquimia, de magia, ou não fazendo nada mesmo, de algum jeito mágico, quando vai para dentro, a gente tem todo o microcosmos, que é uma versão piquititinha, mas não menos importante do macrocosmos. E a gente faz o quê? Desmerece tudo aquilo que Chuang Tzu, Lao Tse, Krishna, Cristo. Posso dar uma cadeia aqui, né? Até chegar mais perto de Yogananda, Chico Xavier, que é a geração mais pertinha aqui da gente. Falava a mesma coisa. E a gente continua apostando em alguma mágica para poder dar tudo certo, né? Não vai dar certo. O que vai acontecer é que a nossa parte biológica vai continuar buscando uma forma de coexistir no universo manifesto, e não tem nada de mal nisso. Por exemplo, é opção de escolha de cada um tem a sua escolha. Não existe um mal na escolha do outro. Tem que haver um respeito, porque quem estiver na matéria, para que a matéria continue existindo, é necessário que exista uma contraparte que sustente isso. Do contrário, deixa de existir, o universo se dissolve, como já fez e desfez tantas bilhões de vezes. Vai continuar fazendo e desfazendo, sem problema, porque é uma possibilidade de existência, de experimentar a si mesmo. O ser humano não está criando esses negócios de holodeck, de óculosinho para experimentar outras realidades? E é certo ou errado que vai ser feito lá dentro, se vai machucar ou não pessoas ali dentro, até o ponto de afetar a pessoa aqui organicamente, é a mesma coisa que uma prática de sonho, uma projeção astral. São corpos, a consciência vai ali a copa. Se você matar a pessoa de determinado jeito, com ela dormindo, e afetar o sistema nervoso central, de jogo aqui. Imagina com o aparelho eletrônico. Então a gente tem que tomar cuidado, não é o mal que se usa. Uma pessoa que de repente tem uma lesão ou não consegue andar e pode pôr um chip que ela consegue andar de novo, desde que não use o chip para prejudicar a pessoa, qual é o mal em usar a tecnologia? Então o problema não é a tecnologia, é o uso equivocado pela consciência perversa. A parte biológica ela vai tentar se reinventar constantemente, aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, no plano dimensional humano ou qualquer outra dimensão. A cadeia da perpetuação da energia, o ciclo da energia continua coexistindo. Então o seu átomo do corpo vai se transformar em alguma coisa em algum momento, que é a vibração, né? Qual que é a diferença da pedra, da água, do corpo, da madeira? Não é a vibração, a frequência de onda? Então essas ondinhas elas vão ficar mudando, né? Por isso que os mestres falam, flua com a onda, siga a onda, né? Tem que seguir a onda do universo. Siga o tal. Tal é caminho. Tal não é religião. Então não adianta se fantasiar de qualquer coisa. Ou ficar recitando tal tetinho de cor salteado. Vou decorar todos os livros do Imperador Amarelo. Você pode decorar o que você quiser. Na teoria é fácil. Você adquiriu muito conhecimento. Mas a gente tem que absorver isso daí e transformar em alguma coisa útil para a gente sair do sofrimento. Se a gente consegue sair um pouquinho e ajudar os outros, é aquilo que eu estava explicando no começo. A parte espiritual se torna prazerosa. Porque você está movendo a tua energia e a energia do universo inteiro. Efeito borboleta. Para quem gosta disso, né? Lembra? Efeito borboleta científico aqui da Terra? Quando uma borboleta bate a asa do lado do planeta, pode fazer um tsunami do outro lado? Efeito cascata, efeito borboleta. Ou a gente pode também citar a teoria do centésimo macaco, que não é uma teoria, pesquisa. Foi feito um experimento muitos anos atrás. Pegaram 100 macacos, colocaram numa ilha e mais 100 macacos colocaram na outra ilha. Numa ilha afastada, quilômetros de distância, numa ilha, deram ferramentas e começaram a ensinar esses macacos a usar essas ferramentas. Automaticamente, quando chegou perto do centésimo, ou chegou no centésimo macaco, não lembro exatamente, tudo isso daí foi muito tempo que eu li, quando chegou no centésimo macaco, os macacos que estavam a quilômetros de distância começaram a replicar aqueles macacos que estavam aprendendo lá com as ferramentas. Então a informação chega, é daí que vem essa teoria mística, esquizotérica, dos 10% da humanidade. Nunca foi 10%. Tem a ver com padrão vibratório. 1% vibrando é melhor que 10% que nem uns cabeça de alface murcho. Cabeça de alface murcho não serve para muita coisa. Tô brincando, tá, gente? Um alface murcho fica xoxo, né? Fala de espiritualidade, mas tá morto por dentro. Porque não tem prazer pela matéria para vibrar aqui alguma coisa que quer transformar em 5, 20D, ou sei lá o que D da coisa, né? Eu falo que não é 5D, é 5P, né? Eu não vou falar P por P aqui não, porque senão vai ficar meio esquisito. Mas é mais ou menos isso que o pessoal está cavando para si mesmo. Porque não consegue perceber que as dimensões coexistem. A lente da pessoa está suja. Então tem que limpar a lente um pouco para entender que na matéria
Não tem nada de errado, não deixa de estar espiritual, porque a matéria só existe porque ela vem de uma contraparte sutil. E quem é a contraparte sutil? É a tua divindade, a minha divindade, a divindade de qualquer um, porque a divindade e a fonte é uma coisa só. Então a matéria que a gente está aqui, que os mestres falam, observe uma flor. Quem assistiu aquele filme lá aquele filme com Tom Cruise, que ele foi samurai lá, esqueci o nome, acho que é o último grande herói, alguma coisa assim, não lembro mais. Que aí tá lá, né, no final lá o samurai, aí no finalzinho, que era o chefe do plano lá do samurai, todo dia ele olhava as flores de cerejeira buscando a flor mais perfeita. Na hora que ele tava lá, tô morrendo, ele olha as flores da cerejeira e fala, todas são perfeitas. Atingiu um estado de iluminação no ato de morte. Conseguiu perceber a unidade naquele momento. Então ele saiu da cadeia de sofrimento. A gente tem muito exemplo disso. Exemplos reais, né? A gente pegar os próprios mestres, né? Os Budas. Enfim, qualquer um. Pode ser um errante que sentou na rua ali e se iluminou. Tudo bem. Se ele conseguiu observar isso de alguma forma e sentir isso tão profundamente, não importa por qual caminho ele foi. Agora que não pode viajar na maionese. Porque daí deixou de sentir o prazer aqui. Prazer não perverso. Não é perversidade, é prazer. Prazer. Aquele prazer que você olha para a pessoa e você se sente bem. E não que você quer engolir ela viva, né? A questão da posse, do apego, vai gerar o condicionamento. Vai gerar a ilusão e a ilusão gera o sofrimento. A partir do momento que a gente solta... Isso, o Último Samurai, uma vez. O filme que eu tinha falado, o Último Samurai. Eu tinha esquecido o nome. A partir do momento que a gente solta a identificação, não quer dizer que a gente desmereça a matéria como algo menos sagrado. Como é que faz? Né? As pessoas sustentam uma casa religiosa. Qualquer casa religiosa. De uma ilha de candomblé, um templo budista, taoísta, um templo de umbanda, terreiro, uma tenda, uma choupana xamã, não importa onde. Sustentou um lugar magístico. Ou alquímico, ou de qualquer coisa que as pessoas se encontrem ali por uma afinidade de interesse e propósito, pensando numa coisa maior. Por que lá dentro é tudo tão perfeito? As pessoas cuidam de cada detalhezinho e chegam em casa e descambam com tudo. Vai na natureza, larga a lata jogada para tudo quanto é lugar. Aonde está o solo sagrado? Começa pelo nosso corpo. Se estende pela terra e, dependendo da consciência da pessoa, muito além disso. Então a questão é o respeito, não é deixar de usar, não é deixar de estar vivendo. Porque se a gente fugir, ferrou. Aí continua sustentando uma energia que vira o que o pessoal chama de umbral. Que é onde as pessoas se tornam espíritos famintos, que é o que a gente fala em tradição oriental. Por que a gente não chama de quiumba? Porque não tem a palavra quiumba nas coisas que a gente pratica, mas de algumas coisas que eu pratico, sim. Se eu pegar pela linha de Umbanda, eles usam o termo quiumba, que é espírito faminto, na tradição oriental. Então, quando eu fui aprender isso lá atrás, né, com o budismo e o taoísmo, eles explicam, né, é escrito em textos antigos, como espíritos famintos. Porque é qualquer ser desencarnado, não importa se é humano, extraterrestre, de outra dimensão, qualquer ser desencarnado ou em qualquer dimensão de manifestação que ainda tem apego pela matéria, ainda sente fome por algo, tem uma necessidade da consciência passar pela experimentação daquilo. Dá para julgar, querer experimentar alguma coisa? É igual se pegar uma criança de 2 anos de idade que tem pureza no coração e mostrar sorvete e falar que não pode tomar, porque tem açúcar. Tá nem aí com açúcar. Quer tomar o sorvete porque é doce, quer sentir o gosto, quer ter experiência, sensação elétrica no cérebro, para gerar aquela coisa que a pessoa não sabe por que tem. É uma sensação. Ela tá vendo o sorvete? Tá, porque tem olho. Ela tá escutando o sorvete? Só se ela bater a língua ou mexer no sorvete. Tá usando os 5 sentidos manifestos. E o que produz a eletricidade no nosso corpo, no nosso cérebro, as terminações nervosas, produzem todas as sensações que a gente tem. Isso espiritualmente é a mesma coisa. Se as pessoas não aprendem a sentir aqui, quem garante que fora do corpo vai ter o bom senso de virar uma entidade da ciência para ajudar o povo aqui? Porque não vai conseguir perceber parte de si mesma na matéria. E aí permanece o sofrimento e a roda não fecha, que a gente entra no porquê da caridade que eu estava explicando lá no comecinho. O próprio Mato Silva, que é da linha de Umbanda, né? Eu já estudei muitas linhagens, tá, gente? Eu estudo e continuo praticando um monte de coisa. Meu foco maior é dentro de budismo, taoísmo, yoga, alquimia interna e magia. Eu sou o equivalente, vamos dizer assim, a magista ou alquimista, alguma coisa de linhagem interna. E tem linhagens externas também que eu conheço. Não importa de onde venha o conhecimento, a ferramenta, se a gente usa bem, legal. Se não está ferrando a cabeça de ninguém e está conseguindo ajudar as pessoas, que bom, né? Então, não importa a nomenclatura ou rótulo disso. Mas ele fala, né, que fazer a caridade faz mesmo com vaidade.
É um fato, né? Não lembro a frase exata que cita lá no livro que eu li dele, mas ele fala disso, né? Faça caridade mesmo que seja de uma forma vaidosa, é melhor que não fazer nada. E isso daí fecha e casa com os ensinamentos budistas e de qualquer outra tradição antiga. Eu estou citando nomes de tradições só para ficar claro, mas isso deveria ser algo básico para a gente, né? Não deveria ter que estar escrito em livro nenhum, isso deveria ser algo comum, e não é comum mais. A gente está no estado de perversidade, infelizmente, né? E é normal, instinto de preservação, né? De autodefesa. Mas quando a gente está movendo a energia do sofrimento do outro, a gente está começando a equilibrar a roda. Por isso que eu falo que não existe nada errado no universo e nem imperfeito. O que existe é um desequilíbrio. Todo excesso de um é a falta do outro. Isso não tem a ver com nada. É simplesmente uma questão energética. Toda falta é um excesso, todo excesso é uma falta. Quando as coisas começam a se equilibrar, então existe um respeito entre as energias. Se chegarem na mesma faixa de frequência, então existe um equilíbrio. Você está no olho do furacão, porque você está movendo energia. É que nem quando eu fui aprender técnica de emissão de energia ou técnica de massagem, né, tuiná, shiatsu, essas coisas. Teve um professor que eu aprendi há muito tempo atrás, um senhorzinho, né, da China. Não vou ficar entrando no nome aqui de mais ninguém, porque faz muitos anos que eu não tenho contato. Mas ele falava, né, quando a gente vai aplicar a massagem na pessoa, mandando energia mesmo, sempre usa energia da Terra. Ele falava, o pessoal perguntava para ele, né, você não está usando energia sua, do seu ti? Ele, não, puxa a energia da Terra, mexe toda a energia do corpo e vai fazendo a massagem. E é real. Depois, quando a gente vai pegando o jeito de fazer as coisas, é a mesma coisa. Quando a gente move a energia, você está movendo a energia com a pessoa e com a Terra, usando a energia do céu, que é a nossa consciência, senciência, a possibilidade da gente fazer de uma forma diferente as coisas, que não é só o instinto primitivo de reprodução celular. Porque a reprodução celular, nesse contexto espiritual, não tem mal, mas é o ciclo de evolução orgânico. Então sempre vai buscar um auto-aprimoramento, que é a sobrevivência da espécie. Então quanto mais a humanidade destrói alguma coisa, mais as células do corpo vão ter que buscar um meio de sobreviver naquele ambiente extremo. Então o corpo tem que ser readequado, readaptado para sobreviver naquele outro clima, que não é o adequado para o corpo que a gente está aqui. E isso vai mudando de gerações em gerações. Se a gente pensar em milhões de anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Se a gente pensar em 200 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Há 70 anos atrás, mais ou menos, com 42 anos que eu estou usando esse corpo aqui agora, eu já seria considerado um idoso, já estava aposentado já. Então as gerações mudam e a célula nós continuamos buscando longevidade e sobrevivência, não importa a forma que for. A questão é quando a gente começa a entender a contraparte espiritual, entende que também está na matéria isso, a nossa consciência, que não é só um bloco de informação, que isso daí dá para colocar dentro de um chip, dentro de qualquer coisa, dentro do cristal você põe informação. Não tem cristal, armazena informação? Quimicamente, sim. Joga o laser lá, enfia terabytes de informação dentro do bloquinho de cristal assim. Isso é um fato, é científico. Estou iludindo. E o nosso corpo está cheio de cristal. A gente é uma anteninha viva. Só tem que usar as antenas de um jeito certo, né? Começa a usar. Em vez de ficar imaginando a anteninha de ET aqui, começa a usar as que tem já, né? A gente tem muitas antenas. Tem que aprender a usar as lentezinhas, né? Deixa eu ver se eu preciso sair aqui. Não, ainda dá um tempinho. Alguém tem alguma pergunta? Então acho que deu para explanar um pouquinho. Nessa questão do prazer no cérebro, quando a gente aprende a usar o prazer na matéria, para perceber que a matéria também é uma contraparte da espiritualidade, então em vez de só a pessoa fazer oferenda para Buda, para Cristo, oferenda para os orixás, só naquela hora ali, começa a oferecer no prato que come, na água que toma, na cerveja, no vinho. Eu também tomo, tá? Eu gosto do vinho, adoro vinho. Então oferece tudo aquilo ali para o seu universo interno de uma forma sensata, como um ser senciente e não um ser instintivo, animal, preso ao apego. Então quando a gente faz uma oferenda para uma entidade, seja para Shiva, para Brahma, para um mestre ascenso, a gente tem que estar com a nossa intenção ali, para a fumaça do incenso. Por que a gente põe 3 incensos, né? Tem os porquês. Então quando a gente eleva a fumaça do incenso, quando a gente acende uma lamparina, quando você oferece um mantra, uma oração, o que você está fazendo? Usando os elementos da matéria, consagrando esses elementos para oferecer aquela energia no astral. Você está transformando a eletricidade do seu corpo em ectoplasma e doando isso. Vai doar coisa suja?
vai ficar fedido, né? Porque quem recebe coisa suja? Quem está fedido, né? Se a gente for num lugar que tem um monte de carniça aqui na Terra, quem que vai estar comendo carniça? Os bigatos, os urubus. Os urubus e os bigatos são ruins? Não, eles não estão ali pegando toda aquela matéria que está em decomposição, que está em estado de transmutação, eles não estão decompondo a matéria. Eles são ruins porque são urubus, minhocas, não sei o que. Não, eles não são ruins. Eles estão naquele estado necessário para que o ciclo aconteça. E a matéria se renova e cria uma outra coisa. Então, dependendo do que a gente oferece com os nossos pensamentos, com a energia do coração, ou como a gente move a energia na matéria, isso influencia. E o nosso estado de prazer, se ele for senciente, eu nem sei se eu posso usar essa palavra desse jeito, né? Mas eu estou falando ao vivo aqui, sai do jeito que tiver que sair. Quem não gosta, paciência. Então, se a gente for trazer isso no estado de senciência, pensando matéria e espírito, não existe uma divisão, porque o espírito ele é a matéria e a antimatéria. Coexiste no estado de yin e yang, de 0 e 1, né? Nos dois extremos. Então a gente emana a partir daqui uma condição que é muito rara achar às vezes em outra forma em que a consciência cobre, que leva muito mais tempo, porque pensa numa pedra, qual é a vibração de uma pedra? Quanto tempo uma pedra leva até ela se transmutar, ela perder o pozinho, ou alguém rachar ela no meio? Existem células, átomos que estão ali dentro. E para quem, clarividente, para quem mexe com a parte espiritual, devas, elementares, seres, que movimentam o reino dévico, do mineral no caso, né? Reino mineral. Reino de metal, para quem pratica alquimia. Quando a gente traz esse ensinamento ancestral para cá e começa a usar isso no dia a dia, sim, vai sentir prazer pela espiritualidade aqui também. E para quem é praticante que sabe muito bem o que significa micro-orgasmo, né? A gente tem isso tudo no corpo disponível. Então, entrar em estado de êxtase, samadhi, nirvana, é um estado de consciência, aqui na matéria ou fora dela. Tanta gente desencarnada aí no trabalho, tanto quanto dá encarnado aqui. Pode estar no astral, pode estar aqui. Se a consciência está atada à matéria, é que nem no filme Nosso Lar, quando o povo saiu daqui, vai lá e quer tomar sopa. Tomar sopa de água porque está achando que tem que comer, está no corpo astral. Não tem um mal nisso. É uma adaptação para que a informação que você tem ali, por enquanto disponível, você quebre os seus inferninhos, dissolva a sua identificação com certos conceitos, certos paradigmas, para que possa ir além, para que possa ir um pouco além disso. Por isso que eu sempre enfatizo, eu sou meio chato nisso, né? Principalmente com o pessoal que é praticante, quem é aluno mesmo, que tem que dissolver os 7 infernos, porque senão vai fazer besteira aqui na Terra ou fora dela, não tem o que fazer. Serve para mim também, né? Eu que não sou todos os meus, não. E a gente sabe se vai dar tudo certo? Sabe não. E qualquer um que fala que sabe, é porque não sabe. Porque é só a gente interpretar isso de uma outra forma. Por que que essas culturas ancestrais e a forma como a gente ensina, a gente dá tanta importância, entre aspas, claro, né, à morte? Porque é uma certeza. É uma absoluta certeza. Como todas as células do nosso corpo, o nosso corpo ele é perecível, e qualquer coisa material que exista no universo é perecível, tudo o que existe é perecível. O material é perecível. Sim, tudo é. A Terra é perecível porque pode entrar num buraco negro daqui a alguns bilhões ou trilhões de anos. O Sol, porque a Terra pode cair no Sol. Ou pode cair um meteoro e explodir com tudo. O universo inteiro se dissolver. É perecível. Ponto final. Se isso é um fato, então não importa quando a gente vai morrer, a gente vai morrer. E a nossa consciência não morre. Se ela não morre, o que eu tenho que fazer aqui na matéria para me ficar um pouco mais consciente? Aí é onde vem os tratados do desapego, né? Onde a gente começa a tratar o desapego, mas não desmerecendo. Por isso que eles cultivam tanto a perfeição das coisas. Não quer dizer se tornar perfeito. É entender que as coisas já são perfeitas e que a gente vai polir essas coisas imperfeitas, que é a lente, né, que eles falam, a mente, a gente pula e tira o pó todo dali, arranca esse pozinho todo, para enxergar o que está além, enxergar de uma forma clara, a partir da clara luz, do corpo de clara luz. Então isso acontece na matéria também. Tem que ser alguém especial para fazer isso, tem que começar em alguma idade da vida. Eu nunca li isso escrito em tratado nenhum. Para quem dá data ou condição para essas coisas, aprendeu de um jeito que eu não aprendi. Com os meus mestres físicos e espirituais em todos os tratados,
pergaminhos e coisas que eu tive acesso ao longo da vida, nenhum falava que você tinha que começar em alguma idade, mas falava que a partir do momento que você tem o conhecimento, ele deveria ser usado como uma ferramenta para sair do sofrimento. E a partir do momento que a gente tenta sair do sofrimento, desatando os nós, né, desfazendo os 7 infernos, os distúrbios emocionais, os nossos apegos ao medo, ao ódio, à raiva, a coisa toda, a gente consegue perceber um pouco mais a realidade das coisas. Não quer dizer que a gente não vai atuar na matéria, não quer dizer que eu não vou ter que arrancar uma planta e comer ela para poder sobreviver a esse corpo. É não se apegar a isso ao ponto de se atar. Ah, mas eu sou totalmente desapegado porque eu sou hippie, kumbaya e não sei o que. Não é assim que funciona. Esse é meio de fuga também às vezes, né? Tem que ver o estado de consciência. Não importa se a pessoa é um erudito, um errante, se fez a 4ª série, ou se tem 20 PhD. Ou se é um senhorzinho da roça, ou um monge que nasceu na montanha, ou um empresário, dono de uma multinacional. Estado de consciência. Você pode ter tudo. Se apegou, ferrou. Porque fora do corpo não adianta o que você tem aqui na matéria. É o seu estado de consciência. Por isso que a gente fala de dissolver os infernos. E é por isso que tanta gente sofre depois que desencarna, porque continua como espírito faminto, porque ainda tem muito fome das coisas aqui. E o excesso do desapego é a ilusão. A ilusão de que desmerecer a matéria é um desapego. E isso daí não é desapego. Pelo contrário, é fuga. E a fuga vem do medo. Então, na verdade, você está no pior dos infernos. Fugir é o pior dos infernos. Porque ele vem do medo. Onde a origem energética da fuga quando você vai mexer em alguma coisa na pessoa? Onde está isso no corpo? Onde está na energia? Quando você abre, desdobra e olha. Qual que é a origem da fuga? Medo. Qual que é um dos piores umbrais que tem? Do medo. Porque você vira capaz de todas as coisas. E o medo ele tem os dois extremos, né? O excesso da fraqueza e o excesso da perversidade. Quando a pessoa adquire uma força, que ela se torna perversa. Ela vem pelo medo também, né? A pessoa adquire uma tal perversidade, que é o mecanismo de defesa, que veio da fuga. A fuga gerou toda a crosta em volta, ficou tudo escuro. Não tem a ver com cor isso, tem a ver com vibração. Não é que é uma pessoa ruim, ela só entrou com completa escuridão. Qual que é a cor da energia do rim? Completamente escura. Não tem a ver com cor física. Lembra que fisicamente preto, branco, cor-de-rosa nem existe, né? Essa junção de cor. Então, se a gente pensa na energia do rim, aquele azul escuro, quase preto, tem a ver com padrão de energia, não tem a ver com cor específica. O padrão de energia não dá para a gente explicar. Então, a gente pode visualizar cores das coisas. Mas pense em padrão energético. Quanto mais frio, mais afastado do calor do coração, pensa nas coisas que quem estuda magia, alquimia. Então, eu estou falando para quem já... Para quem não sabe nada, pensa também. Só raciocinar. Quando a energia do coração, o calor, o fogo do coração, tira a perversidade, quebra o medo, solve o medo, a água não flui, não descongela, então um bloco de gelo não pode fluir e beneficiar todos os seres. Então a gente tem que quebrar o medo e não criar o contrário disso a partir da fuga. Então o desapego não é desmerecer a matéria. Desmerecer a matéria é uma forma de fuga. É o meio que normalmente as pessoas desencarnam que dão trabalho para os mestres. E que isso está... Eu estou explicando do meu jeito, estou tentando traduzir da forma mais simples possível, com todo amor e carinho. Não é com frescura e mimisice, porque quem me conhece sabe que eu sou meio taxado de ser bravo, de ser meio rígido, de disciplinar demais. Não é isso não. É porque eu canso de ver as pessoas sofrerem e o pessoal ficar inventando moda para vender espiritualidade e não está ajudando. Então as pessoas têm que começar a entender o que estão fazendo, entender o que está fazendo, mas fazer para si, não é ficar esperando alguém fazer. Porque não importa se vier algum ET aqui ou um espírito. Se não fizer o estado de consciência, não adianta. Quer um exemplo claro, para quem gosta das coisas de Cristo? Não estava lá o Jesus no barquinho, aí ele não falou pro homem lá, anda na água, tiozinho, vem cá, vem com o tio, vem que o papai puxa, caminha na água aí. Aí ele foi, né? Vem cá, papai vai puxar você. Ele olhando lá do barquinho, vem. Que nem quando a gente vai ensinar a criança a andar de bicicleta, né? Vem, papai segura. Assim que a criança desacredita nela, afunda, né? É a mesma coisa que a criança caindo de bicicleta. Por quê? Está confiando em alguém que vai lá e puxa. Mas não consegue andar por conta própria. Toma umas raladas até aprender, né? Ou toma umas afogadas também. Também dá certo. Te afoga a pessoa ali um pouquinho até ela sair do medo que ela tem. Por quê? Enquanto continuar paralisada pelo medo,
é uma confiança em alguma coisa, não é em si mesmo. Agora, o problema da confiança em si, que gera a perversidade, é que inverte o processo da água, ela se torna dura de outra forma. Então, esse processo não tem fluidez, é uma outra forma de rigidez, que é a fuga pelo medo. Então, a pessoa paralisa, né? Ela trava. E aí, automaticamente, começa a gerar uma certa raiva ali, enfim, vai mexendo em tudo, vê aquela lambreca, vira um rebosteio. E aí não dá muito certo. É basicamente isso, acho que deu para resumir. Tem que aprender a sentir prazer em tudo. É basicamente isso. Você tem que gozar da vida, mas com sanidade. Da onde vem a palavra santo, né? De são, sanidade. Então a gente tem que ter sanidade, de forma sã, conduzir as coisas na matéria. Vai morrer? Vai. Eu vou morrer. Vocês vão morrer, tudo vai morrer, a Terra vai morrer, o universo vai morrer. Olha que beleza. Lindo, né? Ah, vai acabar mesmo, ei. Não é assim, isso é fuga. Isso é fuga. Todo mundo quer que acabe o sofrimento. Mas e quem está muito bem agora? Por exemplo, tem uma pessoa que de repente está me ouvindo aqui, tá, porra, quero que acabe mesmo, porque eu estou passando por isso, porque ninguém gosta de mim, porque está tudo dando errado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Vem todas as coisas ruins, porque é normal, a gente está ali, está vivendo, é uma bosta mesmo. Dói, porque está tudo corrompido. Sobra, excessos, enfim, a coisa não está harmônica. Mas a gente continuar gerando esse padrão de onda mental, a gente está alimentando a partir do medo a contraparte astral. E é isso que vai grudar na pessoa hora que ela desencarnar. É chupetinho, né? Ah, mas eu sou tão bonzinho. Mas o estado mental. O André Luiz, comentei esses dias, né? Eu sempre falo essas historinhas porque casa com o que a pessoa estuda. É mais comum, tá? Se eu ficar citando histórias que eu tenho aqui de linha oriental, talvez não caia no contexto mais próprio para me explicar essas coisas. Mas o André Luiz, pô, era um médico, cara gente boa pra caramba, cuidava da família, mas por conta de certos apegos e padrões mentais, não era nem físico, né? Porque a conduta física dele, tudo bem, pra época que ele estava ali, o troféu joinha, não tinha nada demais. Eu, pelo menos, não me dá demais. Reconheci um monte de gente da minha família na história do André Luiz ali, fácil, brincando, sem fazer força. Então ele desencarnou, foi parar no umbral. Por que fez uma estadinha ali, uma escala rápida, pensando num padrão de tempo? Para poder depurar um inferninho que ainda faltava nele, né? Uma parte do desapego da não fuga. E depois ele não teve que lidar ainda com a mulher dele, gostando do outro cara, que fazia parte do ciclo dármico dela lá e não sei o quê. Ele não teve que superar mais o inferninho dele lá em relação ao desapego. Porque a gente não é homem, mulher ou qualquer outra coisa que o pessoal quer colocar na cabeça. A gente é energia. Agora, a partir do momento que a gente segrega as coisas, preconceito racial, preconceito sexual, preconceito de raças. Aliás, o povo tem preconceito aqui, imagina com seres de outros lugares, né? Já ferra tudo. Preconceito religioso, preconceito de ideias, o julgamento que não é usado como filtro. O julgamento que não é usado como filtro gera que a gente julga impondo a nossa energia com um campo que de repente o teu está limpo, mas de alguém está sujo. Se está sujo da pessoa, tem que ajudar a limpar e não sujar mais, né? E aí é fácil julgar de uma forma destrutiva. E a gente faz isso todo dia, né? Julga de uma forma destrutiva, nem que for uma pessoa no trânsito ou se alguém chutar um cachorro e se você quiser ir lá defender o cachorro, você querer bater na pessoa. Isso é normal, é da essência humana, é a nossa personalidade. Lembra que a gente tem a nossa parte primitiva, a gente tem a nossa parte humana, e a gente tem que tentar defender sim o que é certo. O que é certo é o que é justo. O que é certo e justo? O que gera menos sofrimento para você e para as pessoas, mas não do nosso jeito, né? Não do jeito individual. Porque senão o que acontece com as nossas células, que eu estava explicando? Elas vão buscar um jeito de sobreviver, organicamente, independente da tua alma estar habitando esse corpo ou não. A questão da forma como a matéria se move independe de onde a gente está habitando a nossa consciência. Ela vai habitar aqui até o ponto que não tiver mais utilidade. Ou que a gente não tiver mais utilidade para a matéria. As coisas giram, fazem e se desfazem. O nosso corpo físico afeta o corpo astral e o corpo astral afeta o corpo físico, nas camadas mais próximas daqui. Qualquer um já estudou qualquer tradição, isso daí é uma coisa consensada, né? Tanto é que a gente busca aqui fazer tanta coisa, dissolver tantos infernos, para que quando a gente desencarne, a gente não fique como um espírito faminto vagando, ou por falta de energia, porque de repente nem isso não tem. É igual um bebezinho, vamos trazer isso para a matéria e depois para o astral. Quando o bebezinho vai nascer da mãe, não importa da forma como for, quando ele vai nascer da mãe, não tem que ter um esforço para sair da vagina, ou para rasgar a placenta, ou nem que for na cesárea, de algum jeito ele não tem que sair, tem que fazer um esforço para sair dali.
para romper a placenta, e aí começa a se desenvolver no externo. Só que antes dele existir no externo, ele não tem que ter vindo do corpo astral, que tem uma outra contraparte, que era de uma outra vida. O corpo ectoplasmático era diferente, ele tem que passar por uma transmutação. Como acontece essa transmutação? Reino dévico, em processos em que a energia e os elementos são reajustados, até acoplar no corpo físico de novo. É o ciclo de geração e transmutação dos elementos, seja no físico ou no astral. A partir do momento que desencarnou, desencarnei aqui agora, se eu morrer aqui agora, pum, caiu para trás. Saí, fui para onde? Não sei, depende do meu estado de consciência. Se no exato momento que eu desencarnar aqui, sair, a quantidade de ectoplasma que está armazenado em mim for suficiente só para uma coisa, a minha bateria só vai até ali. A gente não é um campo de eleição, não precisa enfiar o dedo na tomada. Você tem que aprender a sentir o campo magnético, cultivar essa energia interna. Não importa se é o Chico Xavier que desencarnou, já saiu ali serelapão, já trabalhando, fazendo as coisas, falando com todo respeito, porque eu amo ele, né? Assim como tantos outros mestres, ou se foi uma senhorinha que estava ali fazendo um bolo com 78 anos de idade, sentou e infartou e desencarnou. Se o estado de consciência dela, o cultivo dela foi amoroso, o cultivo dela foi compassivo, acho que ela vai parar em algum lugar ruim. É o estado que ela manteve. Por isso que a gente fala tanto de cultivo. Eu falo isso trocentos anos. O senso de cultivo é para que a gente tenha na Terra ou fora dela uma energia em que a nossa consciência se acople num padrão de onda que não seja tão ofensivo. Não adianta a gente achar que a gente tem que ser. E aí que está o negócio. Perfeito? Não. Só menos ruim. Só menos burro, né? Ou que nem eu falo, menos imaturo. Eu espero que hoje, né, o que eu falo aqui hoje, seja menos imaturo do que eu falava 10 anos atrás. E se eu ainda estiver encarnado aqui 10 anos no futuro, desse tempo agora, que o que eu fale lá seja 10 vezes melhor do que eu estou falando agora. Porque é sinal que a minha energia orgânica, biológica, e mais as minhas outras coisinhas estão abrindo em junção. Bem, porque as coisas vão fluindo. E se o meu corpo adoecer e morrer, assim como de qualquer outra pessoa, se o meu estado de consciência, o meu cultivo aqui for bom, não importa o que o meu corpo físico armazenou, mas o meu corpo físico é um recipiente para armazenar energia. Que isso não pode ser visto normalmente, né? Mas que pode ser sentido. Depende do cultivo de cada um. Então, quanto mais vocês cultivam esse estado de consciência, de solução e de desapego, e não de desmerecer, desdenhar a matéria, compreender que a mesma coisa que você coloca como sagrado na cruz, lá, o Jesus pendurado na cruz, uma imagem de Buda, de Oxalá, a imagem, sei lá, sua, no espelho, ou nada, um papel em branco, uma parede, ou se você for para a natureza, olhar uma árvore, o sol, começar a perceber a unidade disso, que todas essas coisas de certa forma são sagradas, inclusive o lixo, as bactérias, os bigatinhos, estão ajudando a transmutar a matéria. E no astral é a mesma coisa. Por que tem os parasitas astral que o povo pega tudo? Por que pega parasita astral no corpo? Fica cheio dos bigatinhos em volta do corpo, em volta da aura, grudado nas coisas. Por que as pessoas pegam isso? Pela mesma forma que pega que isso for num ambiente que tem esse tipo de coisa. Você não vai no meio do mato, num pasto de vaca, e não vai querer pegar um carrapato. Então, dependendo de onde você anda, vai ter aquilo lá e vai grudar em você. Como é que a gente se limpa disso? Cultivo. Cultivo de achismo, de ilusão? Não. Tem que ter o pé no chão e uma forma disso daí ser cultivado. Pode ser desde uma dona de casa que nunca ouviu falar de energia, que nasceu na roça e não sabe nem o que significa isso. Se o cultivo dela, junto com a natureza, colhendo uma planta, tiver respeito, se a pessoa que vai visitar ela respeita, se ela vai lá e dá um passe, falando, oh, Deus te abençoe, meu filho. Aquilo é um reiki mais poderoso que muita gente aí que eu sei que dá, que só decora. E ainda fala chokurei, chocorei, não sabe nem pronunciar. E a vibração externa, que deveria vibrar uma coisa, vai vibrar outra. E isso daí na energia é a mesma coisa, é a nossa cabeça dura, né? Então, esses tempos atrás eu tinha passado, só para finalizar aqui, que eu acho que eu vou ter que sair já, acho mais uns 2 minutinhos. Tempo atrás eu tinha falado, que hora eu gravo sobre isso, alguma coisa, porque é só bate-papo mesmo. Eu tinha falado um pouco sobre morte, muita gente fala disso, tem medo. Não é para ter medo da morte, é compreender que a vida é cada segundinho que a gente tem mesmo e boa.
e fazer bem feito. E não é apego a nada. Há muitos anos atrás, meus pais já faleceram, várias pessoas que conheço já faleceram. Quando que foi isso? Acho que foi em 2009. Minha mãe morreu em 2004, 2009 mais ou menos. Eu tinha escrito um texto depois que eu tinha feito algumas práticas, foi em 2009. Tinha escrito um texto e postei na época, só que sumiu isso, eu não sei se existe mais, como se fosse uma carta de despedida. Não tem nenhuma coisa triste nisso, não. Foi, na verdade, uma forma de desapego, foi uma parte de uma realização que eu tive ali, de um entendimento, entre aspas, né? Que a gente fala, que nem Sócrates dizia, né? A gente só recorda o que esqueceu. A gente não aprende, só vai recordando, abrindo espaço. E quando a gente abre espaço, é fácil soltar algumas coisas que a gente passa por um inferninho. A gente tem uma mudança consciencial. E ali eu fiz uma carta me despedindo praticamente todo mundo. Não que eu estava fugindo do mundo, que eu ia me matar ou fazendo alguma coisa. E daí surgiu, nossa, está acontecendo alguma coisa, está triste, está deprimido. Não, eu falei, vocês leram direito que está ali? É uma oração quase o negócio, né? Que era uma forma de eu me despedir, de família, de amigos, de tudo, mas não despedir. Quebrar laços de obrigações desnecessárias. A melhor coisa que tem é a gente encontrar qualquer pessoa da nossa família, de amizade antiga, físico, ou encontrar algum espírito, não importa onde, ou uma pessoa que você nunca viu e você bate o olho, pô, já conheci tanta gente que falou, não, eu conheço daí faz 200 anos. Você encontra, existe uma afinidade, está além do tempo. Isso vem por amizade, não vem por obrigação. E aí nessa época que eu quebrei isso, pra mim, eu comento isso com muita gente, né? Eu não tenho, né? Tem muita gente que provavelmente não gosta de mim, acha que eu sou chato, rígido, cabeça dura, ou que me conheceu 20, 30 anos atrás e ainda acha que é a mesma coisa. Então a gente vai mudando, a gente vai pelo menos tentando se arrumar um pouquinho. Então na época eu escrevi esse texto e coloquei como despedida, e isso continua valendo até hoje. Qualquer pessoa que eu encontrar, pelo menos eu, não carrego. Me fez alguma coisa, deixou de fazer, tô nem aí. Pra mim já foi dissolvido, que eu tinha que dissolver, que se eu morrer hoje, eu não carrego ninguém comigo. Seja familiar ou não. O que eu tenho prazer hoje, e eu falo por mim, eu não posso falar pelas pessoas, né? Seja da minha família, dos meus amigos, é encontrar qualquer uma dessas pessoas como se tivesse visto ontem, porque a sensação que eu tenho é mais ou menos essa. A minha própria irmã, a gente se dá bem e tudo, mas não tem convívio, não tem quase contato no dia a dia. Eu trabalho o dia inteiro, dou aula, estou ajudando centro voluntário, isso daí de segunda a segunda quase. E ela tem as obrigações dela também, com o marido, tudo, então a gente quase não se vê. Mas quando se vê, pra mim, como se fosse amo do mesmo jeito. É a minha irmã que eu amo do mesmo jeito. E assim com os meus tios, com meus avós, com a minha avó que ainda está viva, quase não encontro quase ninguém da minha própria família. Não é porque não gosto, porque é alguma coisa, não. Não é nada, porra nenhuma. Eu só não sou melhor que ninguém. Então eu sei até os meus limites e não carrego nada como obrigação. Qualquer um que queira alguma coisa, estou aqui. Fale, pergunte. Não crie achismo na cabeça. A mesma coisa que eu falei para minha esposa quando a gente casou há 15 anos atrás, eu continuo falando para todo mundo que eu tenho amizade mesmo até hoje. Não crie achismo a meu respeito. Pergunte. É muito mais simples. Teve pessoas que eu conheci que ficavam tipo 1 ano sem olhar na minha cara porque achavam que eu pensava uma coisa porque um dia eu olhei de um jeito. Não, minha cara é feia mesmo, é esquisita. A gente fala, nossa, eu nem sei que tem olho azul porque na câmera fica meio estranho. Sim, é para ficar assim mesmo. Por causa da luz que eu tenho aqui que é amarelada. Eu não tenho certo. Eu vou até trocar uma lâmpada de um cômodo aqui para uma mais clara. Mas eu não gosto de luz muito clara em casa porque eu fico o dia inteiro quase em escritório com lâmpadas em cima da cabeça. Então em casa eu tenho que deixar uma lâmpada um pouco mais luz noturna, né? O povo põe luz noturna no celular e no computador, mas em casa eu uso um holofote. Faz muito sentido. Então aqui eu tenho que deixar uma luz mais harmônica. Mas a cara é feia, não é que eu penso alguma coisa de alguém, não penso nada de ninguém. Se não me encher meu saco, eu não encho o saco de ninguém. Aliás, desde criança, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou meio quietão. Eu prefiro ficar quieto no meu canto e dar trabalho para os outros. Se não dá para ajudar, eu prefiro não trabalhar. E como eu pratico isso há muito tempo que eu estou falando aqui, pessoas que não sabem certas coisas a meu respeito, que julgam, eu não mando energia ruim com ninguém. Eu conheço coisas e tradições que eles não têm nem noção. Se não dá para me ajudar, eu não atrapalho ninguém. Nem físico, nem extrafisicamente. Eu simplesmente sigo leis da Senhora da Terra. Se é que eu entendo alguma delas, né? Para alguns que gostam de julgar, talvez eu nem tenha. Estou falando um monte de merda aqui. Mas, pelo menos a minha consciência, eu deito, durmo de boa, converso. Agora eu vou ter que sair, pô. Converso do jeito que eu tenho que conversar, mas mais importante, prazer a gente tem que ter sempre. Prazer é êxtase. O êxtase tem que vir desde o momento que a gente nasce até o momento da morte. Dá para sentir todo dia, todo momento? Não, porque a gente está humano. Vai sofrer? Vai. Vai tomar porrada? Vai tomar porrada. Só que a gente pode cultivar constantemente esse estado que mesmo os mestres que viviam em montanha, no meio da pedra, com privação, com fome,
conseguiam ser mais harmônicos e colocar às vezes o pouco que tinha e doava e seguia até a roda fechar, né? A caridade fechava, porque o excesso cobria a falta. E quando a gente começa a se mover e usar essa energia em prol de fazer alguma coisa útil, em vez de ferrar com a vida dos outros, a Terra começa a dar energia. A Terra confia nas pessoas que estão movendo energia para algo útil. E o céu confia na pessoa que está movendo na Terra algo útil. Quando a gente quer trazer na Terra o Dharma do céu, tem que ser útil na Terra. Aí o céu confia na gente. Desencarnou, só aproveitar, né? Um abraço, boa noite.